Fala galera, Matheus aqui e hoje nós vamos continuar uma série que ficou um pouco esquecida aqui no canal, que é a série das lendas do xadrez, né? Onde a gente comenta partidas famosas de jogadores históricos, né? Espero que com o tempo, né, a gente chegue nos jogadores mais contemporâneos. Mas como na série aqui eu estou seguindo uma ordem cronológica, hoje a gente vai para o século XIX conhecer um pouco sobre Paul Morphy, né? Paul Morphy que nasceu em 1837, né, nos Estados Unidos, jogador americano, que na época, né, e até hoje foi considerado o melhor da sua época, ali do meio do século XIX, né? Ele, um jovem prodígio, né, que aprendeu a jogar xadrez vendo o tio e o pai jogarem, né? De acordo com o tio, ninguém ensinou ele a jogar. Ele teve uma partida entre o tio e o pai que ele parou, explicou por que o tio não tinha conseguido ganhar, mostrou a jogada e eles ficaram bastante impressionados, né? E depois desse momento aí que ele impressionou a família, começou a jogar mesmo ali pelos Estados Unidos, né? Ganhando bastante fama, né? Mas nessa época não tinha uma profissão formal de jogador de xadrez, né? Ele, na verdade, ele estudou direito, né? Se formando bastante cedo, aos 19 anos, ele já era advogado. Só que nos Estados Unidos era proibido você advogar com 19 anos, tinha que esperar fazer 21, né? Então, ele acabou aproveitando esses 2 anos aí para viajar o mundo e jogar, né? Inclusive, desafiou muitos mestres europeus, né? Teve muitas partidas famosas, né? Basicamente destroçando todos os seus adversários da época, né? E também venceu o que era considerado o melhor jogador da época, que é o Adolf Andersen, né? Que a gente vai mostrar uma partida deles dois aqui também, né? E ele teve também uma queda muito rápida na carreira, né? Ele largou o xadrez muito cedo, né? Muitas vezes ele é comparado com o jogador também americano Bobby Fischer, que também foi extremamente famoso aí no século XX, né, que popularizou bastante o xadrez, por ter chegado ao auge tão rápido quanto saiu do auge, né? Não por problemas no seu jogo, ou porque ele ficou ruim, mas porque ele, não sei, talvez tenha perdido o gosto, né? Teve alguns problemas de saúde também e parou de jogar, simplesmente, né? Ele alcançou o ápice em 2 anos de jogo, né? E logo parou de jogar também. Ele protagonizou uma das partidas mais famosas do xadrez, né, se não a mais famosa, que foi a partida da Ópera, em que ele jogou contra um conde e um duque, né, famosos, que teoricamente eram amadores fortes da época, que o convidaram a jogar uma partida durante uma ópera mesmo, né? Inclusive reza a lenda que ele estava de costas para a ópera, né, durante a partida do Morphy, e ele tinha que ficar se virando para poder assistir às cenas enquanto jogava com os seus oponentes, né? E, apesar de ser uma partida bastante curta, é extremamente brilhante, né? E mostra pra gente bastante sobre o estilo de jogo dele, né? Eu já comentei sobre essa partida, mostrei essa partida no curso básico do canal aqui, né? Mas eu vou mostrar de novo para vocês aqui nesse vídeo, né? Junto com outra partida que ele jogou também bastante famosa, certo? Então, nessa partida, Paul Morphy começou com E4, né? O seu lance favorito, né? E depois de E5, pelo sua dupla de adversários, jogou com o cavalo F3, né? Na época, os jogadores gostavam muito de jogar o gambito do rei, né? Que é com F4, que sacrifica o peão e tudo mais, para tentar ganhar o centro. Sendo que hoje em dia já não é muito famoso jogar isso, né? Era mais da época romântica ali do xadrez. E o Paul Morphy já mostra que era um pouco mais avançado para a época, e jogando com o seu cavalo F3, né? Já colocando pressão, desenvolvendo peças, né? E os adversários jogam com D6, né, que hoje em dia é conhecido como a defesa Philidor, né, em que você simplesmente suporta o peão central com outro peão, né. Ainda é jogado até hoje em dia, mas não é o mais comum, né. Mas é uma defesa completamente sólida, né, até o Magnus Carlsen joga sem problemas, né. E aqui ele joga de maneira mais comum jogando com D4, né, com a intenção de abrir o jogo, né, ameaçar aqui um D toma E5, né, e também para abrir para os seus bispos jogarem, né? É o grande ponto. E aqui eles jogam com o bispo G4, né? Que acaba sendo a primeira imprecisão das pretas nessa partida, né? Que o que acontece é que essa jogada permite às brancas ganharem um par de bispos, né? Pelo motivo de que após o Morphy tomar em E5, né? As pretas têm que tomar o cavalo, porque se não tomar o cavalo vai perder um peão depois
D toma E5, né? E aqui as brancas podem trocar as damas, né? Com cheque. Depois que o rei toma, o peão de E5 fica no ar, né? Então o cavalo pode tomar, ameaça o bispo, ameaça o peão de F7. Então já fica uma posição bem melhor para as brancas, né? As peças vão estar mais livres e tudo mais. Né? Então por isso, para evitar esse tipo de desvantagem, né? As brancas são obrigadas a tomar o cavalo em F3 e depois, obviamente, ele toma de dama, né? Já colocando uma certa pressão no ponto F7, né? Lembrando que é um ponto importante porque só é defendido pelo rei, né? E depois que recaptura o peão no centro, o Morpho joga logicamente com bispo C4, né? Meio que ameaçando uma versão melhorada do mate do pastor, né? Porque a gente sabe que o mate do pastor, de maneira geral, não é uma boa jogada, porque normalmente essa dama está bloqueando o cavalo desenvolver de G1 para F3, né? Sendo que aqui esse cavalo já foi trocado. Então a dama fica bem colocada aqui em F3, colocando pressão nesse peão. Então, as pessoas têm que defender. Eles defendem com cavalo F6, né? Talvez fosse melhor defender com dama E7 direto, mas, enfim, fica feio do mesmo jeito, né? E depois de cavalo F6, as brancas já tem uma jogada que realmente coloca vantagem, né? Que é o dama B3, né? Criando um ataque duplo, né? Que cria um ataque no peão de F7 e no peão de B7, né? Ambos que não estão suficientemente protegidos, né? É muito importante esse negócio do Morpho, ele sempre aproveitar a vantagem, né? Não deixar a iniciativa sair da mão dele, né? E aqui as pretas basicamente têm que defender o peão de F7, porque se, por exemplo, defender o peão de B6, quer dizer, o peão de B7 com B6, né? Na verdade eles levam um mate, né? Porque depois de bispo toma F7, tanto faz, né? Por exemplo, rei D7, né? Dama E6 é mate direto, né? Então se ele vier para E7 também leva mate do mesmo jeito, né? Então ele defende com a dama, né? Joga dama E7, né? E aqui, diferente do que a maioria das pessoas jogariam, inclusive eu, provavelmente, o Morph não toma o peão de B7, né? Ele simplesmente desenvolve o cavalo para C3, desenvolvendo uma outra peça, né? Porque ele sabe que com essa vantagem de desenvolvimento, ele vai ter chance de ataque, né? Ele não quer se contentar com um mísero peão. Porque, por exemplo, depois que defende o peão, se tomar, né? Aqui as pretas elas podem jogar, por exemplo, dama B4, né? Trocando as damas, né? Depois dama toma, bispo toma. Bispo D2, bispo toma D2. Cavalo toma. Apesar do final aqui ser bem melhor para as brancas, porque elas têm um peão a mais, né? E uma estrutura de peões boa, as pretas podem colocar mais dificuldades, né? Diferente do que vai acontecer na partida, né? Outra opção para as brancas era jogar com bispo toma F7, né? De vez de envolver o cavalo, jogar um bispo toma F7. E depois de dama toma, ameaçando a torre, né? E o único jeito de salvar a torre das pretas é devolver a peça com bispo B4 cheque, né? E depois de dama toma B4, as brancas ganharam 2 peões, na verdade, né? Ficando numa posição ainda melhor. Mas, né, o Morph prefere desenvolver o cavalo, né? Ele tenta não ser tão sanguinário e ficar com essa vantagem de desenvolvimento mesmo, né? Que, graças a Deus que ele fez isso, né? Porque a partida fica muito mais bonita, né? Aí, então, as pretas defendem agora o peão de B7 com C6, agora a dama defende o peão, né? E as brancas desenvolvem outra peça com o bispo G5, né? Cravando esse cavalo, né? Esse cavalo não pode sair, ou até pode, né? Mas perderia a dama no processo, né? E aqui as pretas jogam uma jogada lógica, né? Tentando se livrar dessa bateria dama-bispo aqui, ameaçando o peão e tudo mais. Não com isso, mas ele joga com B5, né? Perceba a vantagem que as brancas têm, porque não só elas têm uma vantagem de desenvolvimento, como fica difícil para as pretas desenvolverem peças aqui nessa posição. Porque, por exemplo, se desenvolver o cavalo para D7, simplesmente esse peão cai, né? Porque ele bloqueia a visão da dama para o peão. Então, por exemplo, se cavalo D7, dama toma simplesmente, né? E a torre está ameaçada, esse peão aqui está ameaçado também, né? As brancas podem jogar torre D1 ou rocar longa em algum momento, né?
Então já fica feio, né? E a outra coisa é que essa dama preta ela não tem para onde ir, né? E fica bloqueando, até tem, né? Mas fica bloqueando esse bispo de casas escuras. Então fica difícil de fazer o rock. Demora muito jogar G6, bispo G7 para rocar, né? Então já fica uma posição bastante presa, né? Então aqui ele joga com B5, né? E aqui se o Morph não pensasse e jogasse, por exemplo, um bispo E2, né? Perderia a vantagem, simplesmente. Porque aqui as pretas já vão conseguir se soltar, por exemplo, jogando um cavalo de BD7, né? Ameaçando já pular aqui para C5, né? Colocar pressão nesses peões. Então já fica uma posição já equilibrada, né? Então é muito importante tirar de lição nessa partida é o fato de não deixar essa iniciativa sair, né? Se você tem essa vantagem de desenvolvimento, uma vantagem de desenvolvimento é algo dinâmico, né? Se você não aproveitar o tempo que você tem para criar um ataque ou usar um tema tático, a sua vantagem evapora, né? É diferente de uma vantagem material, simplesmente material, né? Aqui o Morph não tem vantagem material, ele só tem vantagem de desenvolvimento. Então por isso que ele joga um lance muito interessante, né? Que é cavalo toma B5 sacrificando o cavalo, né? Só que em troca disso ele vai ter um ataque monstruoso, né? Porque depois que C toma B5, bispo toma B5, né? Com esse cheque, e o rei basicamente tem que ser protegido por esse cavalo em D7, né? E veja as cravadas que tem, né? Esse cavalo cravado, porque ficaria em xeque, né? Esse cavalo cravado porque perderia a dama. Opa. E aqui o Morph, não querendo largar a iniciativa, coloca ainda mais pressão na posição com roque longo, né? Ele protege o rei e coloca ataque sobre esse cavalo que está cravado ao mesmo tempo, né? É importante notar que, por exemplo, jogar torre D1 não seria uma boa ideia, né? Porque aqui as pretas podem conseguir pelo menos trocar damas, né? Jogar um dama B4, depois que troca, C3, bispo E7. As pretas ainda estão piores, bem piores, mas pelo menos vão tomar mate, assim, a priori, né? Então por isso que rocar longo é mais preciso, porque esse rei sai dessa linha de cheque aqui possível, né? E aí, depois disso, as pretas tentam reforçar a posição do cavalo com torre D8, né, defendendo mais ainda. Só que aqui, se quiser pausar o vídeo, se você não conhece a partida, eu acho extremamente necessário conhecer essa partida de cabeça, já que é uma partida curta, né? Ela é extremamente instrutiva, né? Então, se tem uma partida para você aprender de cabeça, seria essa, né? Então aqui o Morph, ele joga torre e toma D7, né? Sacrificando a qualidade agora, deixando as pretas com uma torre a mais inteira, sendo que é quase como se tivesse uma torre e um bispo a menos, né? Porque essa torre e esse bispo não fazem nada. Então, aqui não pode tomar de cavalo, porque cairia a dama. Então, tem que tomar de torre, né? Então, de qualquer jeito, ele acaba recuperando essa qualidade de volta, essa torre, porque essa torre fica aqui cravada, né? E aí, ele traz a outra torre para o jogo com torre D1, né? E aqui praticamente não tem mais escapatória, né? As pretas ainda tentam jogar um dama E6, tentam trocar damas ou alguma coisa assim. E aqui se as brancas tem vários ganhos, né? Só que o Morph ele tinha uma capacidade incrível de achar os lances mais bonitos, né? Aqui ele poderia simplesmente trocar damas, jogar cavalo toma e depois tomar de bispo, né? Só que não seria tão legal, né? Ele teria muito chão pela frente para poder ganhar. Então aqui ele acha uma combinação fantástica que é bispo toma D7, começa com bispo toma D7 e depois de cavalo toma D7, acha o lance ganhador para as brancas aqui nessa posição, né? Se você não conhecer a partida. Muito bem. É um sacrifício de dama com dama toma B8, né? Porque força o cavalo toma B8. E aí, as duas últimas peças que sobraram para as pretas dão mate com torre D8. Mate na hora aqui, né? É uma bela miniatura, né? É uma partida curta, 17 lances só. Mas extremamente proveitosa para a gente perceber o que é jogar com a iniciativa, né? O que é aproveitar uma vantagem de desenvolvimento e não largar essa vantagem até o fim, né? E usar isso para criar uma combinação, né? Lembrar que sempre as táticas, né, elas fluem de posições superiores, né?
Então, assim, você tendo uma posição superior, uma vantagem de desenvolvimento, vai aparecer alguma tática para você fazer e ganhar material, dar mate e tudo mais, né? Então é muito importante essa partida para isso também, né? E ver que, por exemplo, eu acho que talvez a jogada mais destrutiva é depois desse B5, né? Que ele não simplesmente volta o bispo como seria um reflexo pra gente, né? É uma coisa que a gente sempre tem que se perguntar quando tá jogando e se eu tomar, né? E se eu simplesmente sacrificar? O que é que vai acontecer, né? E aqui não é tão difícil perceber que, apesar das presas estarem com peça a mais, o ataque das brancas já compensa tudo, né? E aqui as brancas já estão ganhando nessa posição. Então é uma partida muito interessante, né? Mas não vai ser a única que vamos ver. A gente vai ver também uma partida do Morphy contra o Anderson, né? Que foi um grande jogador também europeu, né? Que ficou extremamente famoso. Vou mudar aqui o nosso layout para mostrar uma fotinha do Anderson também. Aqui, Morph de brancas contra o Anderson num match que eles jogaram, né? Que o Morph ganhou nada mais nada menos que 7-2, né? Assim, né? Ganhou 7 vitórias contra 2 derrotas contra o Anderson, né? Alguns diriam que o Anderson não estava na melhor forma na época, mas o choro é livre, né? Digamos. Então, aqui o Morph também estava de brancas e ele jogou com E4, né? E aqui o Anderson jogou com a siciliana, com C5, né? Ele foi um grande pioneiro da defesa siciliana, né? E usou isso contra o Morph nessa partida, né? Jogou com cavalo F3, né? Com o plano aqui de abrir no centro, com D4, né? Que foi o que aconteceu depois de cavalo C6 e D4, né? Abriu no centro. E jogou com E6 aqui, né? Indo meio para uma defesa, perto de uma defesa Taimanov, né? Das presas, né? Mas o Taimanov tava nem nascendo, nem sonhando nascer ainda nessa época, né? E aqui lembrando só uma dica, né? Não é muito bom você trocar esse cavalo, tanto de pretas, né? Porque você simplesmente desenvolve a dama do adversário de graça, né? É um erro muito comum na faixa de iniciante, né? E obviamente o Anderson, que não era nenhum iniciante, né? Simplesmente abre para o seu bispo entrar no jogo, né? Joga com S6. E o Morph já se aproveita jogando o cavalo B5, né? Que é uma jogada que foi muito utilizada no século XX, tanto pelo Bob Fischer quanto pelo Karpov, né? Dois ex-campeões extremamente famosos, né? E ver que ele já jogava esse tipo de coisa no século XIX, né? E depois de D6, o plano é colocar pressão nesse peão de D6, né? Aqui, só para falar um pouquinho da estratégia, né? A questão é que ele quer bloquear esse peão, né? Então, por exemplo, se você jogar cavalo F6, né? O plano é possivelmente jogar eventualmente cavalo D6, bloqueando esse peão, né? E as presas ficando com posição presa. Por isso que tem que jogar com D6, né? Direto. E aqui ele continua colocando pressão nessa casa, nesse peão, com bispo F4, né? E aqui tem um ataque triplo, né? Então o único jeito de defender é com E5, né? E aí ele joga com bispo E3. Nessa posição aqui, né? O Karpov normalmente gostava de jogar com C4 aqui, né? Mas aí vai demorar uns vídeos pra gente chegar no Karpov, certo? Jogou com bispo F4, E5, bispo E3 e F5, né? O Anderson tenta já tomar controle aí do centro, destruir a estrutura do centro e ameaçar aqui um F4, né? Tentando jogar o bispo das brancas aqui para D2 ou para C1, até para a casa inicial, né? Só que aqui ele ignora essa ameaça e simplesmente joga o cavalo de 1 C3, né? Já desenvolvendo outra peça, né? Ameaçando colocar o cavalo aqui em D5, né? E se tomar, né? Provavelmente se tomar ele não iria retomar o peão, ele jogaria simplesmente cavalo D5, né? Com a ameaça de pular aqui para essa casa, né? Dando um duplo no rei e na torre, né? Seria o plano das brancas. E aqui, as pretas jogam com F4, né? Voltando àquele plano de atacar o bispo. Sendo que aqui, né? Pause o vídeo e imagine a jogada mais morfiana para essa posição. Agora que você já conhece um pouco mais do nosso jogador. Né? Nessa posição, o Morph não volta o bispo, né? Ele simplesmente... Ah, você quer o bispo? Pode ficar. Eu jogo cavalo D5. E acho que você não tem como parar essa ameaça, né? Então agora não tem mais volta, né? Agora o Anderson tem que tomar o bispo, simplesmente, e aceitar as complicações depois de
cavalo C7 cheque, né? Ganhando a qualidade. Então o rei dele acaba ficando bastante exposto, né? E por enquanto, né? O Moff tem aqui uma torrezinha quase de graça, né? Para ele tomar. Só que ele não faz isso. Ele primeiro joga um dama F3, né? Apesar de que o Kasparov, que comenta essa partida, ele fala que provavelmente melhor seria tomar a torre, né? E depois de toma F2, rei toma F2, dama H4 cheque, né? Fica uma posição bastante confusa até, né? Essa posição aqui final. Mas depois de bispo G2, as brancas estão melhores mesmo. O rei delas tá desprotegido também, sendo que as peças estão todas coordenadas, né? Esse cavalo aqui é um monstro, esse bispo aqui é um monstro, essa dama aqui vai conseguir entrar no jogo aqui para F3. A torre pode entrar aqui para F1 e o rei depois vir para G1, né? Então é uma posição melhor para as brancas mesmo. Só que o Moff tenta adiantar isso, que é evitar que o rei fique muito desprotegido, e joga dama F3 cheque, né? Nessa posição. E aí joga cavalo F6, né? Defendendo o rei. Né? E obviamente não é muito bom trocar esses cavalos porque toma de peão. E meio que o ataque das brancas evapora um pouco, né? Só que o Moff, como a gente falou, ele é o rei da iniciativa, né? Ele não quer deixar a peteca cair. Então ele joga com bispo C4, né? Com a ameaça de algum descoberto com esse cavalo, né? Lembrando que o descoberto é aquele cheque que você tira uma peça do meio e dá cheque com a outra, né? Então aqui ele pode, por exemplo, ameaçar um cavalo toma F6 com cheque, né? Que é o que acontece, né? As pretas jogam com o cavalo D4, ameaçando a dama, né? Só que, novamente, de vez de tirar a dama, o que é que ele faz? Ele dá o cheque descoberto, né? Ele joga cavalo toma F6, né? E aqui o rei não pode tomar esse cavalo, né? Porque a dama está protegendo. E não pode tomar o cavalo de dama porque o rei está em xeque. Né? Então, a opção que ele tem é que seria ou tirar o rei, né? Que não é muito bom, ou jogar com D5, que foi na partida, né? Se ele tirasse o rei, por exemplo, para E7, né? Aqui é quase dá mate, né? Porque depois de cavalo D5 cheque, rei D7, dama F7, né? O rei tem que vir aqui para C6, e aqui ele está praticamente levando mate, né? Por exemplo, depois de cavalo B4 cheque, né? Esse rei praticamente não tem para onde ir, né? E se por acaso ele jogar bispo E7, defendendo o rei, né? É ainda pior, né? Porque o Eva toma esse F toma E3, né? E esse cavalito aqui não tem muito pra onde ir, não, basicamente, né? Por exemplo, se ele vier pra C6, o Eva é mate aqui, né? Fica um mate bem bonitinho. E se, sei lá, tentar atacar a dama com um torre F8, né? Pode deixar até a dama aí, né? Porque depois que toma o cavalo e torre toma, bispo B5 é mate, direto, né? O grande ponto era abrir essa casa pro bispo, né? Que esse cavalo antes protegia. Então, assim, posição triste, né? Então, por isso que quando o cavalo toma, as pretas jogam com D5, né? Na verdade, para poder bloquear a ação desse bispo. E aqui o Moff joga com bispo toma D5, né? E as pretas tentam fugir com rei G6, no caso, né? A gente viu já que rei E7 também não é muito bom, né? Então, fica muito na linha de fogo. Então, acaba não sendo muito bom. Então, ele tenta fugir para G6. Uma opção melhor seria tomar o bispo com a dama. Né? Só que, apesar disso, né, nessa posição aqui, depois de cavalo toma D5 com cheque, né? E cavalo toma F3. Troca aqui com cheque. Pronto, e fica essa variante aqui, em que dá para dar um cheque aqui ainda, né? Mas depois de rei E2 e torre B8, né? Protegendo a torre, as brancas têm uma vantagem, então com quantos peões a mais aqui? Um peão a mais, sendo que esses cavalos são dois monstros, né? E essas torres vão conseguir entrar no jogo, né? Vou jogar aqui um torre D1, né? Um torre F1 e avançar esse peão, né? Para abrir o ataque ao rei. Então aqui seria a melhor tentativa para as pretas se protegerem, né? Sendo que de vez disso ele joga rei G6, né? E aqui as brancas continuam o ataque, né? Com
dama H5, né? Que não é mate, porque o rei pode tomar o cavalo aqui, certo? E aqui é quase mate forçado, basicamente, né? Aqui tente pausar o vídeo e acha a melhor jogada para as brancas nessa posição aqui. Né? Uma coisa muito importante nessas partidas do Morph também para a gente observar é que ele não tem pressa para trazer outras peças para o jogo. Né? Uma coisa muito comum nessas partidas seria, por exemplo, tentar jogar com dama F7 check, né? Tentando dar mate logo, né? Sendo que, apesar disso não ser uma jogada ruim, assim, a priori, né? O rei ainda consegue sobreviver de alguma maneira, né? Consegue, sei lá, se esconder aqui, né, em H6. Acho que não tem mate, né? A priori. Então aqui, de vez de tentar isso, o Morph ele coloca outra peça no jogo jogando F toma E3, né? Ataca o cavalo e ameaça trazer a torre aqui para F1, né? E aqui não tem muita defesa, basicamente, né? Dá para tentar ainda esse cavalo C2 check, né? Sendo que essa torre aqui, tanto faz, né? Tanto faz essa torre. As brancas simplesmente jogam rei E2 e aqui as negras abandonaram simplesmente porque não tem escapatória, né? Por exemplo, se tomar a torre, né? Aqui dá para simplesmente, por exemplo, jogar com torre F1 check, né? Aqui é a única e aqui, por exemplo, dama toma E5 check, rei D7, né? E dá para jogar, por exemplo, deixa eu ver, até um torre D1 mesmo, né? Um torre D1. E aqui não tem mais como fugir com esse rei, basicamente, né? Esse bispo vai sair com descoberto e vai ser vitória das brancas, né? Com mate. Né? E outras opções seriam, por exemplo, se dama toma o cavalo aqui, né? Dá pra jogar também torre de H para F1 check, né? E depois de rei E7 é mais rápido ainda, né? Dá pra fazer esse torre F7 check, né? E aí ganha na dama, né? Uma posição bastante vencedora aqui para as pretas, né? Quer dizer, para as brancas. Vai trazer a outra torre pro jogo, trazer ela aqui para C1, né? Ganhar o cavalo. Então, só para demonstrar aqui para vocês, né? Por exemplo, rei vem para cá, toma, toma. Torre F1 vai ganhar torre C1 vai ganhar esse cavalo, né? Então, uma partida bastante interessante de ataque aqui para as brancas também, né? Que dá pra gente perceber bastante também o estilo do Morph aí, né? Extremamente preciso, né? Usando bastante os princípios de abertura, né? Sempre tentando desenvolver as peças e usar essa vantagem de desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento harmônico para um ataque, né? E a gente vê o quanto o Morph calculava bem essas posições de ataque, né? E passava bastante os seus adversários nessas posições, né? E o grande foco da partida foi o cálculo, né? Porque nessa posição aqui, né, em que ele joga F4, né, o adversário não deve nem ter pensado nessa possibilidade do cavalo D5, né? Achava simplesmente que ele ia ter que voltar o bispo e pronto. Só que aqui o Morph ele pensa fora da caixa, né, e se pergunta: e se eu ignorar essa ameaça e jogar um cavalo D5, né? O que, é que vai acontecer? Aí ele calcula e chega à conclusão de que é melhor para as brancas, né? Então, basicamente é isso o vídeo. Espero que tenham gostado, né? E vamos ver que a gente continue essa série, né? Não faça um vídeo dessa série a cada 6 meses. E a gente possa comentar mais partidas clássicas, né? Que são bastante instrutivas, né? Coloca aí nos comentários qual é o jogador que você está esperando uma partida comentada, né? E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, faça esse youtuber feliz, né? Mostre para os seus amigos, né, que gostam de xadrez e os que não conhecem, né? Porque ou você gosta ou você não conhece, né? Enfim, é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu, galera!